Bom dia, senhor presidente, vereadora Daniela, senhores vereadores, população que aqui nos acompanha, imprensa, servidores da casa. Senhor presidente, eu vou começar minha fala de hoje esclarecendo aqui uma informação mal dada. Vou inclusive falar sobre isso rapidamente, porque já foi repetido aqui mais de uma vez nessa tribuna, já foi dito no rádio também, e eu quero dizer que o presidente do PT da Barra, presidente Vinícius Porto, chama-se Luiz Roberto Dantas de Santana. Ele é presidente do Confiança também, meu primo, e a esposa dele, nosso primo inclusive, né, Vinícius, seu primo também, a esposa dele, Vinícius, senhor presidente, chama-se Márcia, não chama-se Diana. E Márcia não trabalha na Prefeitura de Aracaju. Márcia é servidora do Estado. Então, eu estou corrigindo essa informação, já foi prestada aqui de forma incorreta várias vezes, então, com conhecimento de causa, é quase um irmão criado na minha casa. Então, eu estou prestando a informação correta. Foi um recado mandado ao prefeito que precisava demitir uma pessoa na Prefeitura de Aracaju, na saúde, porque era esposa do presidente do PT da Barra. Então, essa pessoa não pode ser demitida da Prefeitura porque ela é servidora do Estado e chama-se Márcia e não Diana. Então, é bom ter cuidado, né, com as informações, pode ser que mais pessoas percam o emprego de forma aí injusta. Senhor presidente, também sou levada a tratar de outra questão aqui, porque a inquietação não me permite calar diante de certas atitudes que, na minha avaliação, são preconceituosas, são atitudes que a gente precisa combater, a gente precisa trabalhar para desconstruir, com o objetivo, inclusive, de impedir que determinadas violências, que infelizmente são crescentes no nosso país, elas continuem crescendo. Hoje nós ouvimos aqui uma menção a uma certa cartilha gay. Foi falado num tom bastante negativo, carregado de preconceitos. Eu quero esclarecer aqui, senhor presidente, que foi construído a muitas mãos nesse país um kit chamado Kit Anti-Homofobia, que era um kit que falava da vida das pessoas, que falava de doenças sexualmente transmissíveis, de música, de teatro, de literatura, que ensinava a utilizar camisinha, falava da masturbação masculina, feminina, enfim, era um kit de educação sexual. Nós sabemos a importância de começar a abordar essas questões desde a fase da infância, da maneira correta, de maneira responsável, visando a educação, visando, sim, a redução do preconceito, visando, sim, evitar comportamentos no futuro que venham a ser violentos em função de informações que, às vezes, são acessadas da forma que não, de uma abordagem que não seja correta. E por que essa preocupação em abordar corretamente, em educar de uma forma responsável? Porque hoje a informação está ao alcance das pessoas através de um clique, está ao alcance dos dedos. E aí as crianças, os jovens, os adultos, as pessoas em geral, elas têm acesso, muitas vezes, a deturpações, muitas vezes a informações que podem nos levar a comportamentos inadequados, achando que aquilo é correto. Então, é importante que a família, que a escola tenha essa preocupação de trazer a abordagem correta para certos temas. Infelizmente, e aí, infelizmente mesmo, o nível de preconceito nesse país ainda impediu que esse kit circulasse. Eu quero aqui dizer que eu lamento muito que o que foi chamado aqui hoje de kit gay, que eu chamo de
um kit de educação sexual, um kit anti-homofobia, um kit anti-preconceito, um kit anti-violência, eu lamento muito que ele não tenha circulado. Quero dizer que defendi e defendo que materiais dessa qualidade circulem sim, porque eu tenho compromisso com a educação e não com a incitação à violência. Aí, quando eu digo de violência, a gente vai pegar o relatório de violência homofóbica do ano de 2012, quando a gente vai observar os dados em Sergipe, nós observamos que ela cresceu em Sergipe no ano de 2012, em relação ao ano de 2011, 342%. Isso não é brincadeira, é um número assombroso, assustador. E aí, quando nós vamos ver o número de casos notificados, o número de reclamações feitas, registradas formalmente, as que mais cresceram a níveis assustadores e assombrosos foram as reclamações que dizem respeito à violência física e à violência psicológica. Por quê? Porque atitudes que fazem com que o preconceito seja estimulado, fazem com que as pessoas agridam mais, sim. Os números dizem isso. Fazem com que os jovens sejam submetidos a bullying na escola. E aí a violência psicológica. Fazem com que pessoas que têm muita seriedade na sua conduta profissional, muita seriedade no trato e no respeito com as pessoas, seres humanos, que por conta da sua orientação sexual são vítimas de agressões e preconceitos. Não dá para admitir isso. Não dá para admitir qualificação de qualquer pessoa que seja pela sua orientação sexual. Não dá. Essa é uma atitude preconceituosa que diz não ao ser humano. Não tem como ouvir, presenciar atitudes dessa natureza e ficar calada. Senhor presidente, vou continuar falando de outro tema, mudando o tema, voltando mais uma vez para a questão da administração da saúde no município de Aracaju. Nós ouvimos aqui também na manhã de hoje que será implantado o ponto eletrônico nas UPAs, Zona Norte, Zona Sul. Eu não tenho nada contra a implantação de ponto eletrônico em qualquer lugar que seja, nem em escolas, nem em unidades de saúde. Na minha avaliação, poderia ser implantado nos postos de saúde também. Só que, qual é a observação, e aí é importante que isso seja levado em consideração. Não adianta implantar ponto eletrônico em lugar nenhum se não houver uma mudança na lógica de passar a mão na cabeça dos protegidos. O que existe, na verdade, é um número menor de pessoas, uma minoria de profissionais protegidos pela administração. São uma minoria de médicos que falta e causam um dano enorme à população que precisa ter o ponto cortado. E aí, ponto eletrônico, quando for processar a folha de pagamento, pode também ter falta abonada. Então, o que é que a gente tem que exigir aqui? Cortar o ponto dos faltosos, a parte que cabe à administração. Eu não tenho dúvida que na hora que isso acontecer, o número de faltosos vai cair. Eu não tenho dúvida que existe uma imensa maioria de médicos, enfermeiros, profissionais de saúde em todas as áreas muito comprometidos com a saúde e que não faltam e que se desdobram para cobrir o outro que faltou. Assim como eu tenho certeza que existe uma minoria de profissionais
protegidos pela administração. O que tem que acabar é isso, prefeito João Alves Filho. Esses protegidos, eles precisam ser cobrados, eles precisam ter o ponto cortado. E se quiserem continuar ganhando sem trabalhar, eles têm que ser demitidos. Vossa Excelência precisa tomar providência, não é só culpar médico, não. Vamos cobrar da administração. Eu vou conceder, vereador, só complementar meu raciocínio, eu tenho tempo ainda, eu vou conceder. Então, eu reafirmo aqui, não é uma maioria de médicos irresponsáveis e faltosos e sem compromisso. É uma maioria de médicos comprometidos com a saúde, sim. E essa lógica de quem é amigo do rei tem benesses, essa lógica é que precisa acabar. Não é também uma maioria de professores sem compromisso. Pelo contrário, os professores estão segurando a educação na sala de aula. Tem professor faltoso, corta ponto, demite, usa todas as prerrogativas que a lei exige. Quem é que faz isso? Quem tem obrigação de cuidar para que a frequência seja cumprida por professor, a escala seja cumprida por médicos? É a administração. É da administração que nós temos que cobrar medidas. E, repito, não é só botar ponto eletrônico. É necessário acabar de abonar falta na hora de processar a folha de pagamento, porque essa é a prática instalada. Vereador doutor Aguinaldo, concedo-lhe uma parte. Obrigado pelo espaço, vereadora Lucimara. Mas, olha, eu reparo aqui. Primeiro, eu queria, claro, me somar a Vossa Excelência em relação ao preconceito, em relação à orientação sexual. Aí, a gente está no século XXI, não cabe mais esse tipo de preconceito. Não, é como a Vossa Excelência mesmo falou, a gente não pode discriminar ninguém pela orientação sexual. Isso aí, quem fizer ou é louco, ou então tem que ser banido do meio da sociedade, porque não pode mais conviver. Agora, em relação a essa crítica feita aos pontos eletrônicos, me permita. Eu não estou criticando, desculpa. Não, me permita. É uma visão minha, particular. Agora, veja, Vossa Excelência diz que há uma minoria de médicos que é acobertada pelo poder público. Aqui, Vossa Excelência cobrou da mesma forma que o vereador Agamenon. Me diga o nome. São esses nomes que têm que ser trazidos. Denunciar por denunciar, eu fico aqui falando o tempo todo, me traga os nomes para eu levar. Agora, Vossa Excelência podia ter feito uma crítica melhor, sabe qual é? É a precariedade do vínculo. Muito melhor, aí a senhora saia melhor. Vou dizer por quê. Ainda hoje, no município de Aracaju, sabe qual é o vínculo que mais coloca médicos para trabalhar? RPA. Que é, inclusive, já há uma orientação do Ministério Público para que não faça mais isso, mas a gente não tem como suprir essa necessidade. E aí o recibo de pagamento autônomo dá direito ao profissional faltar e só receber o que ele trabalhou. Vossa Excelência sabia disso? Sim. Então, aí veja, o profissional não foi, aí não cumpriu o plantão dele, ele não vai receber pelo plantão. E aí eu posso punir? Não, porque ele é contratado por recibo de pagamento autônomo. É a precariedade do vínculo. Outra, tem alguns profissionais, como Vossa Excelência falou, são uma minoria, graças a Deus, que colocam o atestado. Como é que eu posso contestar o atestado, por exemplo, de uma virose de 2 dias, que já passou o prazo, e aí eu não tenho como fazer a sindicância, nem fazer a observação. O profissional chega lá, está habilitado, foi atendido pelo médico, isso acontece. E o vereador Agamenon tem cobrado assim, dessa forma como a senhora faz. Ah, uma maioria e precisamos fazer isso. É fácil dizer, traga o nome. Obrigado, vereador. Vereador doutor Aguinaldo, é uma distância quilométrica entre o que eu estou fazendo e o que faz o vereador citado por Vossa Excelência. O que eu estou dizendo é que a administração necessita punir aqueles que faltam. Quem tem que ter controle da frequência dos médicos é a administração. Não é vereador indo em todos os postos de saúde todos os dias, não. A administração tem que ter os nomes e tem que deixar de abonar as faltas. Mas é claro que está, Nós já tivemos aqui diversos relatos, inclusive de Vossas Excelências, inclusive da própria administração, que existe um problema com a questão de faltas
de profissionais. E aí existe um problema com a questão de controle de frequência e de penalizar os poucos faltosos que causam problemas. Esse é um problema real a ser enfrentado pela administração, que não enfrenta, porque aceita médicos 40 horas para fazer 10, porque abona as horas que não estão sendo feitas, porque ficam com escalas furadas. E a administração não toma providência. Não adianta botar ponto eletrônico, reafirmo, não estou aqui dizendo que sou contra o ponto eletrônico, não, sou a favor. Mas não adianta só ponto eletrônico e continuar passando a mão na cabeça daqueles poucos protegidos. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores.